Está começando mais um episódio do podcast Negócios do Agro e antes da gente começar, queria agradecer o parceiro desse episódio, a AgroTravel, agência de viagens oficial do agronegócio. O meu convidado de hoje é um especialista em marketing, vendas e produção de eventos, com mais de 20 anos de experiência no agro. Ele é fundador da Inusitada Agrocomunicação e da agência Agroeventos. Ele também é idealizador do Agro Market Summit, é o primeiro congresso internacional focado em marketing, vendas e eventos para o agro. Uma carreira que inclui diversos prêmios. Ele é um empreendedor de Goiás e é uma referência quando o assunto é marketing no agro. A gente vai falar sobre criatividade, diferenciação no marketing e como isso se aplica ao nosso agronegócio. Eu vou falar com Francis Barros. Seja muito bem-vindo, Francis. Fala, Fábio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, compartilhando aí um pouco da minha história, do conhecimento que a gente vai acumulando ao longo da vida para o seu público, né, para os seus seguidores. E vai ser um bate-papo muito legal. Espero poder contribuir com vocês. Com certeza. Ô, Francis, para começar, eu queria que você contasse aí um pouco sobre a sua trajetória profissional e como é que você começou no agro, né? Como é que o agro entrou na sua vida aí? Ótimo. Bom, como todo mundo já está vendo aí, né? Eu não deixo meu chapéu de lado. Isso não é um personagem, é um estilo mesmo. Eu, desde criança, estou próximo do agro. Meus avós, da parte da minha mãe, tinham propriedade rural. Inclusive, nós mantemos lá até hoje. Né? Hoje é minha mãe que é a proprietária lá. Então, as minhas férias sempre foram na fazenda, né? Desde criança. Tomando um leitinho ali direto do curral, comendo um frango com pequi, que é muito famoso aqui em Goiás, e brincando ali, enfim, conhecendo sobre o agro, principalmente a pecuária, né? Aí o tempo foi passando, eu comecei a me interessar ainda mais pelo agro. Aqui na minha cidade eu fico em Jataí, que fica a 300 quilômetros de Goiânia, que é uma grande referência hoje no agro brasileiro. Se não me engano, é a sétima cidade com maior PIB dentro do agro no Brasil. E aqui é muito forte na produção de soja, de milho, né, primeira safra e segunda safra. Cana-de-açúcar a gente vem crescendo muito aqui, tem indústrias aqui, usinas. E a pecuária, que sempre foi forte, tanto a de corte como a de leite. Né, um município muito grande, então é uma grande referência não só do estado de Goiás, mas para todo o Brasil. E ao longo desse tempo, você acaba convivendo ali com produtores rurais. Aqui a gente tem uma presença muito grande de pessoas que vieram do sul do Brasil, dos 3 estados, para poder plantar aqui em Goiás. E foi meio que natural fazer parte desse universo. Em 2018, eu mudei para Minas Gerais, fui para a cidade de Uberlândia, onde eu fiz a minha graduação em comunicação social e habilitação em publicidade e propaganda. E quando eu finalizei a faculdade, eu resolvi voltar para minha cidade, abrir uma agência de comunicação, foi a primeira agência aqui da região, e eu trabalhei por 11 anos nessa agência. Em 2014 eu me demiti da minha própria empresa, que foi quando começou o marketing digital a iniciar no Brasil com força, né? E eu precisava tirar um tempo sabático, e eu fiquei alguns anos viajando pelo Brasil, para conhecer, enfim, estudando, fazendo imersões. E aí fundei novamente uma agência que é a Inusitada Agrocomunicação, aí sim nichada, uma agência com foco só no agro, por 2 motivos. Porque eu entendi que o agronegócio fala muito pouco de si, dentro da porteira ali, o agronegócio comunica muito bem, as empresas do agro têm um trabalho muito legal, principalmente com eventos, mas fora da porteira, muitas pessoas não conhecem o agro. Né? Pode pegar, por exemplo, esse período agora de muitas queimadas que estão, infelizmente, atingindo o Brasil, e muitas pessoas querem culpar o produtor rural como se o produtor fosse colocar fogo na sua própria casa, o que é ridículo. Né? Então, em cima disso, foi uma das primeiras ideias que a gente teve para abrir a agência focada no agro. O segundo é que eu já fazia parte do agro. Né? A outra agência eu tinha que colocar lá uma camisa, colocar lá às vezes um blazer, um sapatinho, e eu nunca gostei desse estilo. E aí, quando eu pude vir para o agro e vestir a roupa que eu gosto, falando o jeito que eu aprendi a falar, um jeito mais simples aqui do goiano, eu me senti em casa.
Então, nós já temos hoje 6 anos da Inusitada, dessa nova casa. Nesse período aí eu pude viajar, né? Fui para os Estados Unidos, fiz uma imersão na Disney para entender um pouco mais de experiência do cliente e trazer isso para dentro do agro. E também nós fizemos uma missão com produtores rurais, cerca de 50 produtores rurais, junto com a Embaixada de Israel, nós visitamos a Agritech em Israel e ficamos lá por volta de 15 dias, conhecendo os kibbutz, conhecendo as empresas inovadoras como Netafim, que é uma das empresas de referência em irrigação por gotejamento. Então, também foi uma experiência muito boa que a gente traz aqui para dentro da agência. Hoje, a nossa agência ela só atende empresas do agro no Brasil todo, já atendemos cliente, inclusive, na Argentina. A agência acabou ramificando para outros negócios. O ano passado, nós abrimos a Agroeventos, que é uma empresa especializada tanto na organização de dias de campo, de feiras e de congressos para o agro, como também na ativação de marca. Quando uma empresa vai participar de uma AgriShow, por exemplo, de uma Tecnoshow, de um Dinetec, a gente faz toda a estrutura, seja de stand, seja de merchandise dentro do evento. Ô, Fábio, eu acho que você está com o microfone desligado aí. Opa, beleza, obrigado. Ô Francis, você fala muito sobre a importância de criar um marketing aí que não pareça marketing. Para quem não está familiarizado com esse conceito, como é que você definiria essa ideia aí? Por que ela é tão eficaz? Se a gente fizer uma volta, uma viagem no tempo e voltar bem atrás, a publicidade e a propaganda sempre tiveram um glamour. E o que é isso? Por exemplo, nós tínhamos grandes prêmios, ainda tem, por exemplo, o Festival de Cannes, que é muito conceituado na publicidade, mas o publicitário era aquele cara onde chegava, ele parava tudo, né? Porque era um grande criativo. Então, os prêmios, eles premiavam aquelas pessoas que tinham as big ideias, né? Que eram aqueles comerciais com uma cara diferente. Depois, nós começamos um marketing de varejo. E aqui no Brasil, não sei se posso falar sobre marcas aqui, Pode, mas fica à nós vontade. começamos lá desde a Casas Bahias, depois veio Ricardo Elétrico, e isso pegou em todas as áreas, que é aquela propaganda agressiva, né? Que eu chamo de panfletagem, que é aquela que ela pela briga, pelo quem grita mais alto é que conseguia o consumidor. E hoje eu vejo um universo diferente. E as redes sociais, os meios digitais trouxeram um poder para o consumidor que antes ele não tinha. O grito na propaganda, ou seja, aquela propaganda mais agressiva, ajudava porque como eu não tinha muito lugar para buscar conhecimento, para buscar informações, eu acabava indo seguindo a boiada, né, naquele que gritava mais. Com o advento da internet, hoje eu posso pesquisar no meu smartphone. Então eu tenho condição de buscar muitas informações, inclusive informações técnicas. Dentro do agro, então, nem se fala, porque o produtor rural talvez é um dos clientes mais preparados. Quando eu vou comprar, por exemplo, uma roupa, eu não fico tão pesquisando. Eu vou nas lojas, o que me agrada ali eu pego. Às vezes eu fico frustrado porque eu lavo a roupa, ela encolhe. Já o produtor, não. O produtor vai comprar uma máquina agrícola, vai comprar um insumo, ele pesquisa, ele conhece, ele tem, por exemplo, um agrônomo que vai dar uma orientação, um veterinário que vai dar uma orientação técnica. Então, ele não vai comprar qualquer produto. E isso faz com que a maioria das empresas, na minha visão, tá, gente? Não quer dizer que eu esteja certo, é o jeito que eu trabalho. As marcas estão perdendo muita oportunidade. Se você entrar nas redes sociais das marcas do agro, a grande maioria faz uma panfletagem digital. O que quer dizer isso? Aquele panfleto que o cara te entrega na esquina, as pessoas só passaram isso para a internet, principalmente as redes sociais. Aí você tem lá o dia do fazendeiro. Ontem, por exemplo, antes de ontem, se não me engano, foi o dia do algodão. Você vê uma enxurrada de posts, parabéns ao produtor de algodão. E a minha agência faz isso, inclusive, né? Por quê? Porque muitas vezes é a exigência do próprio empresário do agro, do próprio departamento de marketing da empresa do agro. E quando eu falo, aí, agora respondendo sua pergunta, de marketing sem parecer marketing, eu estou falando de usar a estratégia de comunicação de uma forma que gere um conteúdo que vá ao encontro dos anseios, no meu caso aqui, do produtor rural, mas isso pode se estender para qualquer mercado, vai ao anseio do consumidor e entre de uma forma subliminar. Quer ver um exemplo?
o evento Skol Beats. Skol Beats, Skol é uma marca. Quando ela faz o evento, ela está fazendo um marketing sem parecer com marketing. Ela está entrando na mente das pessoas sem, de forma alguma, falar, ah, vem comprar Skol. Quando você tem o Natal da Coca-Cola, com aqueles caminhões, os ursinhos bonitinhos, né, depois os brindes que as crianças adoram, você está fazendo um marketing sem parecer com marketing. Quando você tem, por exemplo, aqui dentro do agro mesmo, a gente fez alguns eventos para empresas, como eu faço o dia de campo, né? O dia de campo, para quem não tem esse conhecimento, é um momento que eu crio um evento, levo o produtor rural lá para dentro e faço uma série de palestras técnicas que vão levar conhecimentos atuais e falando de inovações. Por outro lado, tem uma marca ali por trás patrocinando isso. Então, eu estou entrando na mente do meu consumidor, do produtor rural, sem ser aquele marketing agressivo. Isso, para mim, é um marketing sem fazer marketing. Boa, legal. Sem parecer marketing, né? Sem fazer não. Sem parecer o marketing. Sem parecer, tem um conceito novo aí que é justamente disso, de misturar educação com marketing, né? E isso é o que acontece também nas viagens que a gente faz com a AgroTravel, nas viagens técnicas. Muitas empresas usam essas viagens também como uma ferramenta de marketing ali, de proporcionar um conhecimento diferenciado para os seus clientes e, de uma certa forma, ali também fazer a sua divulgação, né? Então, seja para visitar a sede da empresa em outro país, em outra região, e são ações como essa que marcam na mente do produtor, né? Sem necessariamente você ficar fazendo uma propaganda ali. Muito bacana. E assim, é importante a gente esclarecer isso também, principalmente para quem não é do marketing. Marketing não é a propaganda propriamente dita. Tá? Marketing, ele é um guarda-chuva onde embaixo dele fica a promoção, né, que é um dos P's, que é a propaganda, que é a comunicação, que são as redes sociais, os próprios eventos, mas você tem várias outras fases, que é desde pensar como resolver a dor do cliente, ou seja, ali você está prototipizando o produto, seja ele um produto físico, digital ou um serviço. Você tem a precificação, você tem que ter uma inteligência nessa precificação. Você tem a praça, que é onde eu vendo esse produto, ele é uma loja física, ele é um marketplace, e aí você tem a promoção. E na frente de tudo isso você tem as pessoas, público-alvo, para quem você vai vender, para quem você vai resolver um problema. O marketing é tudo isso. Então, quando eu falo de marketing não parecer com marketing, vou trazer um case, que eu só falei case que não é do agro aqui, um case do agro. Se você pegar, por exemplo, a John Deere, que é uma das marcas mais consolidadas dentro do agronegócio, quando a gente pensa em marketing, ela tem a John Deere Stores, que é uma loja onde você pode comprar camisa, casaco, calça, botina, tem a parte de brinquedos, né, com mini Aqui, tratores. ó. Aí, você tá com ele aí, pronto. O que é isso? Olha só, ela consegue vender uma roupa, uma camisa que tem a marca John Deere, um boné que é extremamente famoso. O cara vai fazer uma propaganda da empresa e ele pagou por isso. Isso é marketing sem parecer marketing, sabe? Você criou um ecossistema, você criou uma legião de fãs. E quando eu falo sobre isso, eu estou falando de você ter mais do que o consumidor. Você tem um fã da marca. E o fã da marca é aquele que vai, que defende. Quem tem o iPhone não quer o Android, não quer. Ele é um defensor da marca. Quem tem uma colheitadeira John Deere ou uma colheitadeira Case, New Holland, ele já acostumou tanto com aquilo que ele é um defensor. Né? Às vezes as máquinas têm uma entrega muito parecida, mas como eu tenho um relacionamento com essa marca, eu acabo escolhendo, optando pela marca que eu já tenho referência. Muito bom. Eu tenho até um exemplo disso. A gente estava recente, faz 2 semanas aí que a gente voltou dos Estados Unidos. A gente foi levar um grupo de produtores lá de Roraima para a região de Illinois para ver a produção lá de soja e milho. E a gente visitou um produtor lá que ele tinha John Deere e o vizinho dele tinha Case. E eles ficavam disputando ali para ver quem tinha mais produtividade e faziam até essa brincadeira lá que a gente encontrou os dois. E eles falaram: "Ah, minha máquina tá melhor, a minha máquina é". E eles tinham essa rivalidade, ou seja, o próprio produtor defendendo ali a marca que ele gosta ali, que ele acredita, né?
E você falou também, a gente também visitou a lojinha lá da John Deere em Illinois que tem lá e, meu, incrível. Tem de tudo que você imaginar de produto para criança, menina, menino, para todo mundo. Então realmente uma marca muito potente dentro do agro. É isso, se você pensar assim, ele cria um ecossistema e uma esteira de produto, que também é importante. Vamos pensar que nós estamos falando da John Deere, se a John Deere lançar uma picape grande para concorrer aí com Dodge Ram, né, com a Ram, com, sei lá, com Hilux, cara, eu acho que abala o mercado, porque a marca tem credibilidade, né? É só Sim, você pensar, fazer o contrário. Você tem tratores Ford, você tem lá, tem um filme agora no Netflix que fala da Lamborghini. A Lamborghini, sim. ela começou com tratores, né? Aí depois que ela teve uma briga lá com o Enzo Ferrari, não vou dar spoiler do filme, mas aí surgiu. Então, assim, quando a marca cria um ecossistema, quando a Apple está falando de trazer um novo carro, né? A Apple, a Tesla falando de trazer um smartphone, você cria uma comunidade da marca. E quando eu chego nesse nível, cara, você tem possibilidades infinitas aí de trabalhar. Sim. Ô Francis, uma outra coisa que os americanos também são muito fortes, cara, é no storytelling, né? Em como envolver com histórias aí, usar isso dentro do seu marketing. A gente vê eu já visitei vários museus do agro lá nos Estados Unidos, onde os caras contam a história das famílias e tudo mais. E aí eu queria te fazer uma pergunta, isso aqui, queria que você falasse um pouco sobre essa ferramenta poderosa das marcas se conectarem com o público, que são as histórias, as narrativas, e também como é que você vê isso no Brasil, se o brasileiro está começando agora a usar esse tipo de ferramenta ou ainda tem muita coisa para melhorar. Não, na verdade, eu vou começar do final. Aí tem muita coisa para melhorar e, na verdade, eu acredito que seja um oceano azul para as marcas, né? A primeira empresa que começou a fazer isso, inclusive já trazendo uma novidade para você, agora dia 25 dentro do AgroMarket Summit, eu vou lançar meu livro, que é o Marketing de Chapéu. Eu tenho uma parte que eu conto essa história, que foi a John Deere, que a primeira vez que ela começou a fazer um marketing mais agressivo, ela fez uma carta. E aí, na época, os jornais eram famosos. Essa carta ajudou ela a crescer muito. E ali era um storytelling. Ela contava uma história. Hoje chamado de marketing de conteúdo, né? Mas a primeira aparição do marketing de conteúdo foi com a John Deere. Isso incluindo todo tipo de marca, tá? Não é só no agro. E quando você conta histórias, ou seja, vou voltar no início da nossa entrevista, quando eu falei que eu ia para a fazenda. O meu avô, naquela época, nós não tínhamos energia elétrica lá na fazenda. Então, no final da tarde, o que a gente tinha de entretenimento? Os causos, a história do que o meu avô tinha. E aquilo, até hoje, eu lembro da maioria das histórias que ele me contava. Hoje eu tenho um filho de 12 anos, às vezes eu conto a história para o meu filho. E quando eu pego marcas e começo a contar histórias, isso faz toda a diferença. Se você pegar, por exemplo, alguns canais no YouTube, tem feito isso. Quando você pega, por exemplo, uma Champion, que tem um canal exclusivo dela, os programas da Champion, e ela tá ali contando uma história, ela vai para dentro de uma fazenda, ela conta a história daquele pecuarista que era pequeno e começou com o avô, ela tá contando história. E isso gera uma conexão, gente, emocional. E nós conseguimos vender muito mais com emoção. Para você ter uma ideia, apenas 3% das pessoas estão procurando uma marca e conhecem a sua marca. Aí você tem, se não me engano, 27% que sabe que tem um problema, mas ainda não conhece as marcas. E o resto nem sabe que tem um problema. Olha o tanto de oportunidade de negócios que você pode gerar. E muitas vezes, isso que eu vou falar, a pessoa que está assistindo aí o seu podcast pode pegar isso e transformar o negócio dele. Muitas vezes, quando eu vou dar consultoria junto com a minha agência para uma empresa do agro, a maioria que eu vejo fala assim, ó, não, eu quero melhorar só o meu Instagram, deixar bonitinho, as minhas redes sociais, meu site, a minha marca, os meus veículos, a plotagem, a fachada. Porque meu time de venda já está batendo as minhas metas de venda.
E eu falo para ele, eu faço uma pergunta que buga a cabeça do cara. Eu falo, você já parou para pensar se realmente a meta que você estabeleceu, ela é do tamanho da demanda que não sabe que precisa do seu produto? Ou seja, às vezes o cara tem a falsa impressão, nem a falsa impressão, ele cria uma expectativa de meta e ele bate e acha que está tudo certo. Só que existe todo um outro mercado que se ele com o storytelling, com contando histórias, com a marca dele, poderia entrar na mente desse produtor e fazer com que ele fala, poxa, eu preciso disso. Vou te dar um exemplo básico, análise de solo. Muitos produtores não fazem análise de solo, porque ele acha que não precisa. E quando eu começo a contar uma história de um produtor que está numa região que o solo é mais fraco, mas a partir do momento que ele teve uma consultoria e trouxe análise de solo e fez a correção daquele solo, ele aumentou tantas sacas por hectare. Cara, o produtor que vê essa história vai falar, poxa, eu não parei para pensar dessa forma. E aí, quando eu coloco dentro da história em dinheiro quanto ele perdeu, né, de tipo, olha, eu poderia ter ganhado tantos sacos a mais de soja, de milho, por hectare, e isso representa X em valores monetários, você fala assim, aí você gera uma dor no cara. E quando eu gero a dor, eu gero a vontade de resolver o problema. Quando eu gero a vontade de resolver o problema, a minha marca está aqui. Ou seja, esse é o casamento perfeito entre marketing e venda, que é uma das bandeiras que eu defendo muito também, porque nas empresas sempre assim, venda está aqui, marketing está aqui. Eles não se cruzam. Como assim você não se cruza? Você precisa ter. Eu falo que as empresas não precisam nem ter departamento de marketing. Todo mundo tem que ter um pouco de marketing dentro de si, até o pessoal da gestão de pessoas, o pessoal do administrativo, porque marketing é que vai fazer a empresa gerar oportunidade. E a empresa ela existe para vender, para resolver problemas. Muito bom. E eu tenho até dois exemplos aqui para trazer, contribuir com a sua fala também. Primeiro deles, você comentou até que você já foi lá para Israel, né? E o storytelling ali que a Netafim faz, não sei se você visitou o kibbutz de Hatzerim, que foi onde surgiu a irrigação por gotejamento, e eles contando a história ali de isso, como surgiu, como é que a empresa foi criada e a tecnologia foi desenvolvida, é um negócio sensacional, né? Então, esse é um exemplo muito bom de storytelling que a gente vê. E o outro que eu queria mencionar é que a gente foi para o Texas também ver algumas fazendas de pecuária, e essa venda, contar as histórias, ajuda a vender não só para o cliente final, mas internamente. A gente viu lá muito legal, Francis, o pessoal mostrando a importância de contar a história dos produtores, o orgulho que eles têm da atividade, da pecuária, que é muito tradicional no Texas, inclusive para vender isso, essa ideia, para gerações futuras, porque Sim. é um desafio no mundo todo, né? A sucessão familiar e dar continuidade, cada vez mais os jovens não estão se interessando tanto. Então, lá no Texas, a gente viu isso muito forte, dos produtores trabalhando esse orgulho, contando a história da família, e isso ajuda a engajar também as gerações futuras dentro da atividade, né? Então, são dois exemplos aí que funcionaram muito bem isso. Exatamente. Você pega, por exemplo, o Leandro lá da Raiz da Solução. Cara, ele criou um ecossistema muito legal, porque ele tem um evento, né, que é feito em Brasília, que une produtores rurais. Ele monetiza esse evento, porque ele leva muito conhecimento. A promessa dele, se não me engano, lá é como eu faço qualquer pessoa produzir mais de 100 sacos por hectare. E depois ele tem tudo isso para explorar como venda, como consultor, né? Então, quando eu vou dar outro exemplo, assim, que é cliente meu, inclusive, que é a Meta Consultoria lá de Canarana. Eles estão na toda a região do Vale do Araguaia. Na verdade, hoje eles atendem todo o Mato Grosso. Eles criaram um evento, que é uma feira no estilo da AgriShow, que chama Dinetec. E o Dinetec é uma experiência, ele traz todas as outras marcas. Só que quem faz o Dinetec? A Meta Consultoria. Né? Eles já estão também do Eliseu, no Pará, levaram o Dinetec para lá. E agora, esse ano que vem, nós vamos levar o Dinetec para Matupá, que é no final do Mato Grosso. Ou seja, vão ter 3 eventos. O evento é um novo negócio que eles têm, mas gera uma experiência para os potenciais clientes e eles vêm depois com a marca, vendendo os outros produtos que eles têm. Né? Isso é você contar uma história também, né, através do evento. Muito bom.
Bom, já que a gente está falando de evento aí, eu queria que você falasse um pouquinho mais aí sobre o AgroMarket Summit, como surgiu o evento, como funciona. Ótimo, ótimo. Bom, esse é um congresso internacional de marketing para o agro e ele surgiu com dor, né? A dor da minha própria empresa. Eu sou um consumidor assíduo de congressos, de mentorias, porque eu acredito que conhecimento ele sempre é importante, ainda mais nesse mundo de hoje que tudo muda e muda rápido, né? Você precisa estar sempre atualizado. Mas eu senti aquela falta de, por exemplo, eu vou no RD Summit e lá você tem todos os maiores profissionais do Brasil, até da América Latina, né, e alguns dos Estados Unidos, mas ninguém fala sobre agro, ninguém fala de marketing para o agro, ninguém fala de eventos para o agro. Os cases todos são fora do agro. Você tem no Brasil, que até acabei de chegar de São Paulo, eu fui no congresso da ABMRA, que é um congresso de marketing para o agro, mas é um congresso da parte mais política do agro e menos técnica. Então a gente tinha essa dor. E por outro lado, eu comecei com a AgriEventos realizar muitos eventos e com isso me proporcionou contato com o time de venda das empresas do agro. E eles também sentiam essa necessidade de, cara, eu precisava falar mais, precisava aprender mais sobre marketing. Inclusive, eu uso muito pouco as minhas redes sociais para gerar conexões. E a gente sabe que dentro do agro está tendo uma mudança de geração. O produtor mais tradicional, ele usa os meios convencionais, mas o jovem produtor, ele já é totalmente digital. Então, com isso, eu falei, por que não produzir um evento? Né? A princípio, a ideia do evento ia ser digital, mas conversando com várias pessoas, a gente tinha acabado ali de sair de pandemia, cara, a gente está com vontade de ver gente, de ter conexões, que aí é um outro serviço, além de levar conhecimento, gerar network, né? Gerar oportunidade de relacionamento. E aí nós formatamos o AgroMarket Summit, que a primeira edição aconteceu o ano passado, em Goiânia. O Goiânia foi uma cidade estratégica, porque Goiás é um estado muito forte no agronegócio, assim como o Mato Grosso, só que Goiânia fica mais centralizado do que Mato Grosso. Então você tem ali um aeroporto muito bom, que pode receber as pessoas que vêm de fora, né? Você tem locais para evento muito bom. Então fizemos no ano passado. É engraçado, Fábio, que nós fizemos um evento para 30 pessoas, tá? Nosso planejamento. E nós tivemos um problema com o local que ia sediar o evento, é um hotel que do nada fechou as portas. E aí nós ficamos sem um local de fazer o evento quase faltando 50 dias para o evento. Então foi aquele Caramba. desespero, não achava local. Foi quando eu procurei a FAEG, que é a Federação de Agricultura e Pecuária, e eles nos ajudaram cedendo o auditório deles, o que resolveu o problema. Só que criou um outro problema. Lá era para 300 pessoas, então de 30 nós tínhamos um espaço para 300 pessoas. Imagina um congresso que era para ir 30 pessoas e ficar num espaço tão grande, ia ficar aquela coisa horrível. E nós fizemos uma força-tarefa e, graças a Deus, nós lotamos as 300 vagas. Legal. E aí começou uma revolução. O agromarketing ele me ajudou a ter conexões, por exemplo, como contigo, né? Comecei a conhecer muitas pessoas, aí eu comecei a gerar mais conteúdo, porque eu não gerava nada de conteúdo praticamente, então de lá para cá eu gero muito conteúdo, tanto no Instagram como no LinkedIn. E aí veio a grande responsabilidade de fazer um congresso diferenciado em 2024, porque nós fizemos um NPS no final, né, uma pesquisa, que deu 9,7, que é um NPS, né, considerável. E aí nós abrimos para sugestões. As primeiras sugestões foram, já que a gente vem de tão longe, e nós tivemos pessoas até do Paraguai na primeira edição, né, que visitaram o evento, por que não fazer 2 dias? Aumentar, né? Então, esse foi o primeiro desafio. O segundo, aumentar o número de eventos dentro, não só de palestras, como de painéis. E aumentar também espaço para network. Então, a gente, com essas informações, a gente começou a trabalhar e aí virou esse evento de hoje, né, que vai acontecer nos dias 25 e 26 de outubro agora, também em Goiânia, só que num local muito maior, que é o Teatro SESI, com estacionamento, é um espaço para 600 pessoas, então a gente vai dobrar o tamanho do evento. Legal. E nós teremos mais de 30 palestrantes, entre quem vai fazer palestra e quem vai participar dos painéis, incluindo 2 convidados internacionais, que é um profissional de marketing, consultor da Argentina, e uma diretora de marketing numa empresa agro do Paraguai. Então vai ser assim
uma imersão diferente. Nós temos, por exemplo, o CEO do Canal Rural, que é um dos palestrantes, temos o CEO do Notícias Agrícola, que é um palestrante, nós temos diversos profissionais de agências do agro que vão estar com a gente também. Nós temos um grupo muito seleto de um painel que vai ser eventos do agro. A gente tem um outro painel que é vendas no agro, então vai estar bem recheado. Hoje nós fechamos um case para estar passando lá no AgroMarket, que eu fiquei muito feliz, que é um case que surgiu depois do AgroMarket do ano passado e, por coincidência, na minha palestra, quando eu falo do uso da inteligência artificial para criação no agro. É uma empresa, uma grande empresa do agro, que depois começou um projeto do uso de inteligência artificial e conseguiram resultados incríveis. Ele vai levar esse case para apresentar lá, para que possa inspirar outras pessoas. Então vai ser um evento muito bacana. Eu já te fiz o convite para que você esteja lá. Inclusive, eu quero até te fazer um desafio. Eu vou gerar para você algumas cortesias do passaporte para que você possa fazer um sorteio entre o público que te segue. Pô, legal, bacana. Vamos fazer sim. Assim, eu acho que o Brasil tem uma potência muito grande dentro do agro e tem um desafio enorme no marketing, né? Não só a gente falando de empresas que querem vender e tudo mais, mas um desafio também de comunicar melhor o agro para a comunidade que não é do agro, né? Então, Exato. para a população geral. Então, acho que quanto mais pessoas do agro estiverem envolvidas nisso e conhecendo e se desenvolvendo nessa área para divulgar melhor, para vender melhor aqui nosso agronegócio, eu acho que é muito válido. Então, pode contar com a Inclusive, gente sim. eu quero até destacar aqui um projeto muito legal que está sendo feito pela ABMRA, que é a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro. Inclusive, o presidente, o Ricardo Nicodemos, ele é um dos palestrantes. Novamente, o ano passado ele esteve com a gente no AgroMarket Summit, e nós teremos também mais um diretor, dois diretores, o Fernando e também o Daniel, que são diretores da ABMRA, que vão estar conosco. A BMRA fez, durante 3 anos, um projeto com muitas pesquisas para entender por que o brasileiro, que não é do agro, fala tão mal do agro. E eles conseguiram, assim, dados extremamente importantes. Primeiro, é uma pequena parcela que fala mal do agro. Uma grande parcela que fala bem do agro e uma parcela intermediária que é neutro, não fala nem bem nem mal. Porém, as pessoas que mais têm espaço em mídia e mais fazem questão de divulgar são a pequena parcela que fala mal. Ou seja, as pessoas que falam mal intencionalmente, elas estão fazendo mais barulho que as outras. Então, esse foi a primeira descoberta. Eles criaram uma campanha chamada Marca Agro Brasil, que foi lançada agora, se não me engano, em abril desse ano. Eu até fui convidado, estive lá em São Paulo. Esse evento, esse projeto, ele tem uma missão clara: transformar o agro em uma paixão nacional. A gente sabe, inclusive eu já fiz projetos sobre isso, tem crianças que acham que leite é da caixinha, né? Parece engraçado, mas é verdade. Não tem contato nenhum com o agro. Então essa vai ser uma campanha nacional, publicitária, onde ela vai usar principalmente mídias de massa, como TVs nacional, revistas nacionais, shopping centers, onde a comunicação vai levar a verdadeira face do agro, que é um agro que ajuda a alimentar as pessoas no mundo todo, é um agro que cada vez mais produz mais, com menos impacto ao meio ambiente. Inclusive, eu sempre faço o desafio para as pessoas que falam mal do agro: quantas árvores tem na sua casa? Qual o espaço que tem na sua casa, no seu prédio, de gramado para poder absorver a água da chuva? Porque a gente sabe que mais calçadas, mais cimento, você está atrapalhando o meio ambiente também. Quais casas têm placa de energia solar, tem captação da água da chuva? O produtor rural, na sua grande maioria, tem feito isso. Tem reserva legal. Então, o agro, ele é discriminado de forma muito injusta. É de desconhecimento mesmo. Então, essa campanha, a Marca Agro do Brasil, vai ter, inclusive, um site contra fake news. Tudo que você ouvir na internet, você vai lá no site, pesquisa, vai ter a informação verdadeira, o que vai pautar vocês, por exemplo, para podcast, para jornais.
Então vai ser Legal. muito legal, eu precisava destacar também aqui, aproveitando seu espaço, e eles vão estar dentro do AgroMarket Summit também falando dessa campanha. Muito bacana, importantíssima informação para ser divulgada essa daí. E o Francis, você, como é que você vê aí essa... Porque hoje em dia o digital ganhou muita força e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa parte também desse marketing no digital, né? Como é que você vê? A gente viu surgir vários influenciadores aí dentro do agro, alguns fazendo mais piada, mais usando a piada para chamar atenção, mas falando sério, muitos comunicadores. Como é que você vê esse panorama aí do marketing digital do agro brasileiro? Show, show. Cara, eu vejo também o Oceano Azul, né? O agro talvez é o mercado que menos se aproveitou da onda do digital. Se você pegar varejo, moda, até saúde, tem se aproveitado melhor, mas o agro acordou para isso. Eu acredito que em pouco tempo o agro vai ser o maior investidor do digital, sem dúvida alguma. E quando a gente fala digital, a gente precisa falar de várias facetas. Primeiro, volto naquilo que eu te falei sobre a mudança de geração no campo. O novo produtor ele é muito mais conectado, ele está muito mais digital, ele faz muito mais pesquisas. Uhum. A venda através da internet, talvez ela é um pouco mais lenta, porque nós temos um país de dimensões continentais. Então, a logística, de certa forma, atrapalha um pouco. Além da credibilidade, quando um produtor que está acostumado ali na loja, sentar na beira do balcão e comprar a sua peça, comprar o seu produto lá do agro, ele tem a confiança ali do vendedor. E online, ele perde isso. Como eu disse, com a geração mais nova está mudando. Quer ver um exemplo muito claro disso? Quando eu pego um dos marketplaces, talvez não, o maior marketplace do Brasil, do agro, que é a MF Rural. Inclusive o Rafael Fibrizzi, ele vai estar com a gente, né, falando o case da MF Rural, que tem uma venda absurda, e lá só vende produtos do agro, qualquer tipo de produto do agro. Além disso, ele tem uma base de leads que talvez seja a maior base de leads do agro do Brasil. Então, imagina o poder de possibilidade de geração de oportunidades que a MF Rural possibilita para as marcas. E, além da MF Rural, você tem várias outras marcas. E você tem também a chegada do influenciador. E aí a gente precisa diferenciar esse influenciador de várias formas. Vou pegar o exemplo que você disse do cara que é mais engraçado. E aí, quando eu estou falando de brand, ou seja, eu quero que a minha marca seja mais conhecida, esse cara engraçado, esse cara que atinge um público maior, talvez seja mais interessante, porque eu quero dar audiência para minha marca. Agora, precisa também avaliar se os seguidores dele são do agro, tá? Porque às vezes é só um cara engraçado que qualquer tipo de pessoa segue. Ele tem 1 milhão de seguidores, mas tem, sei lá, 2.000 produtores rurais. Não faz muito sentido. Inclusive, eu falo isso muito com as marcas. Cuidado se você escolher influência que é só porque ele tem muito seguidor. Se o seguidor dele não for qualificado, e quando eu falo de agro, Fábio, o agro é um universo gigante. Às vezes o cara é qualificado dentro da agricultura, ele é focado em soja. E o meu negócio é de pecuária de leite, não vai adiantar muito. Né? É claro que a gente tem produtores de leite, pecuaristas, que também plantam soja, mas o universo é muito menor. Então, essa segmentação do influencer é importante. Dito isso, você tem, por exemplo, eu vou trazer aqui o caso do Rafael Nascimento. Ele é talvez hoje um dos maiores influencers do agro de capacidade técnica. Você tem influencer, tem até mais seguidores do que ele, mas o Rafael, ele é engenheiro mecânico, ele passa a maior parte do tempo fora do Brasil buscando tecnologias. Agora mesmo ele estava na Nova Zelândia, Austrália. Então, ele faz uma comunicação muito direta com o produtor rural, né, no sentido de trazer informações extremamente técnicas, e virou influência. Ele vai estar também com a gente no AgroMarket Summit, falando sobre como usar esse tipo de pessoa para as marcas. Né? E tem uma outra figura, que talvez é o que as marcas mais perdem oportunidades, que é o micro-influenciador, que às vezes está dentro da sua própria empresa. O que eu faço com os meus clientes? Quando eu começo a atender uma empresa, eu faço um mapeamento dos colaboradores e muitas vezes a gente descobre uma pessoa lá que começa a falar sozinho sobre a marca que ele trabalha, que ele representa, e ele tem lá 5.000 seguidores muito bem qualificados.
que a gente faz? A gente traz esse cara para, já que ele faz isso naturalmente, para ser uma espécie de embaixador da marca. Ele é um micro-influenciador, mas que de fato influencia e gera oportunidade. Então, para resumir, o empresário do agro que pensa que o produtor rural não está no digital, ele está muito enganado. Então, aqui na minha agência, por exemplo, quando eu vou fazer a venda para essa empresa, eu faço as duas perguntas para ele. Você está me contratando porque você quer crescer o seu brand, deixar a sua marca mais forte, ou você quer venda? Quando ele define o lado que ele quer, eu tenho um planejamento estratégico muito customizado para atender a demanda dele. Muito bom, Francis. E a gente já está encaminhando aqui para o nosso final do episódio. E aí eu queria que você falou muita coisa legal já, muitas coisas aplicáveis também. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para os nossos ouvintes e também deixasse aí seus contatos para quem quiser acessar você. Claro, claro. Bom, primeiro te agradecer, Fábio, pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha história, do meu conhecimento. Espero realmente que eu tenha contribuído com vocês e vou te esperar lá no AgroMart Summit e conta comigo para parcerias. E para você que está nos assistindo, o que eu posso dizer para você é: você vai trabalhar com agro, a primeira coisa é gostar do agro. Eu não sei, no meu livro eu começo dizendo isso. Se você fala mal do agro, se você não gosta do agro, esse livro não é para você, né? Tá fazendo aí não falei com ninguém ainda sobre o livro. O meu livro ele tem duas partes. Quem é do agro, eu falo muito sobre marketing para ele entender essa invenção, e quem é do marketing que quer entrar no agro, eu falo muito sobre agro. Então, se você quer, o mercado é maravilhoso, tem pessoas maravilhosas. Faz um bem, porque sem comida a gente não vive. Então, o agro ele tem esse poder. E eu fico à disposição para você que quer saber um pouco mais, para você que quer interagir comigo. O meu Instagram é o @francisbarros.agro, @francisbarros.agro. E se você quiser conhecer o nosso congresso, né, quiser participar, ainda dá tempo. Nós temos poucos ingressos, mas a gente tem alguns ingressos de passaporte, porque são 2 dias, dias 25 e 26 de outubro em Goiânia. Mais de 30 palestrantes falando sobre marketing, eventos e vendas, focado só no agronegócio. Você vai entrar no site www.agromktsummit.com. Lá tem a lista de palestrantes, a nossa programação, e vai ser muito bom receber vocês lá. Muito obrigado mais uma vez, que Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade. Maravilha. Francis, eu que agradeço você aí por aceitar nosso convite e compartilhar suas experiências. Acho que a gente pôde, como eu falei, a gente pôde aprender bastante aqui. Foi muito bom ter você aqui com a gente hoje. E também Obrigado. agradecemos aí os nossos ouvintes por nos acompanhar. A gente vai deixar na descrição do episódio as informações da AgroTravel e do Francis também, essas que ele passou, para quem quiser conhecer mais, entrar em contato com ele, e também do evento do Agro Market Summit. Francis, com certeza estaremos lá também. E aí, se você gostou dessa conversa, do nosso podcast, continue seguindo a gente, indique para os amigos e siga a gente nas redes sociais, aí no Instagram, no YouTube, no Spotify, para a gente continuar ajudando a inspirar o agronegócio brasileiro. Muito obrigado e até a próxima! Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado.